Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo aqui onde eu li na Bíblia de Jerusalém mostrando por que Daniel não é um personagem histórico nem real. Eu até mencionei no vídeo, que os judeus não têm Daniel como profeta, que na Bíblia hebraica ele fica entre Esther e Neemias, ou algo assim, que são aqueles livros que não são históricos. Ele não é considerado um profeta, senão ele estaria junto com Jeremias, Isaías, nos livros chamados proféticos, tá? E teve dois comentários que me chamaram a atenção. Primeiro, um rapaz aí, para tentar provar que Daniel foi um profeta, ele citou alguns judeus que supostamente aceitam Daniel como profeta. Ele citou judeus samaritanos, judeus messiânicos, mais um outro judeus caraítas e mais um outro grupo aí. O problema, pessoal, é que a maioria desses grupos que ele está citando não são exatamente judeus, tá? Judeu samaritano não é judeu. Eu já tenho um vídeo aqui explicando a história da Samária, tanto que os samaritanos eles têm a própria Bíblia deles, que eles chamam de Torá samaritana, porque eles tiveram aquela rixa lá com os judeus lá atrás. Então nem eles, não, alguns até se consideram judeus, mais judeus que os judeus de verdade, mas eles não são judeus, pessoal. Judeus messiânicos, fala sério, pessoal, judeu messiânico são pessoas que são brasileiros, a maioria é ex-pastor evangélico que se traveste de judeu e fica enganando os outros. Não existe judeu messiânico. Os caraítas é um grupo à parte, mas eles não pertencem à ortodoxia judaica, digamos assim. Enfim, então isso aí não vale como argumento. Até porque o canon hebraico ele foi fechado antes do período Seleucida. Porque os judeus entendem, eu já expliquei isso aqui para vocês, que acabou o período dos profetas, então você não tinha mais profeta para escrever os livros da Bíblia. Por exemplo, Ezequiel profetizou isso. Ezequiel é do período babilônico. Ele falou que Deus ia remover o espírito de profecia, não ia ter mais profetas na terra. Quando você chega no livro de Macabeus, que inclusive os judeus não aceitam por isso, mas tem na Bíblia católica, o livro de Macabeus fala que não tinha mais profeta, que eles estavam em guerra lá com os Seleucidas e eles não tinham um profeta para consultar se eles iam ser vitoriosos ou não, ou o que eles deveriam fazer. Eu já mostrei isso em vídeo para vocês. Tem até uma frase em Macabeus que fala assim: desde o período que o Senhor retirou os profetas da terra, então não tinha mais profetas, tá? Para o judaísmo, o período profético acabou. Por isso que eles não colocaram nem Macabeus na Bíblia, que seria um livro até histórico, interessante, mas eles acham que não foi inspirado porque não tinha mais profetas, tá? Então, no caso, Daniel já não pertence mais a esse grupo, até porque Daniel é no período pós o fim dos profetas, ele é do período helênico, tá? E um outro rapaz comentou aqui no vídeo, pessoal, que, aliás, e mesmo quem considera Daniel profeta, já tem uma playlist aí sobre Daniel, não tem nada a ver com Jesus, tá? As profecias ali se encerram ali no período helênico mesmo. Na verdade, Daniel é um livro estilo apocalíptico, tá? Que ele está trazendo uma mensagem de esperança para uma comunidade perseguida na época dele. Não tem nada a ver com Jesus. Então, eu não sei porque que alguns cristãos temem querer colocar ele como profeta. Não vai ter Jesus ali do mesmo jeito, tá? Agora, teve um outro rapaz que fez um comentário aí, que falou que algumas igrejas, eles colocam ou consideram Daniel como profeta, porque Daniel teria profetizado sobre Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande dominou ali a região da Palestina, Alexandre Magno. E Joséfo também. Joséfo falou que Daniel, o profeta Daniel, tinha profetizado que Alexandre o Magno entraria em Jerusalém. Agora, isso é verdade? Isso é uma meia verdade, pessoal. Eu vou explicar para vocês. Vamos ler aqui primeiro o capítulo de Daniel. Daniel 11. Surgirão ainda 3 reis na Pérsia. Depois o quarto acumulará mais riqueza que todos eles. E quando se tiver tornado poderoso em suas riquezas, o qual dominará um vasto império de Javã. Surgirá então um rei guerreiro, o qual dominará um vasto império e fará o que bem lhe prover. Logo, porém, que ele se estiver estabelecido, seu reino será destroçado e dividido entre os 4 ventos do céu, e não em proveito da sua descendência. E não será mais governado como ele o havia feito, porque o seu reino será extirpado e entregue aos outros, e não aos seus descendentes. Esse rei que ele está falando aqui em Daniel 11, pessoal, é Alexandre. Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Eu vou colocar aqui Alexandre. Deixa eu ver se a outra está melhor. Alexandre. Como nós sabemos que é o Alexandre? Porque o reino de Alexandre, depois que ele morreu, foi dividido entre seus 4 generais, que é Ptolomeu, Cassandro, Ligíaco, e o quarto nome eu não lembro, acho que é Limazíaco, alguma coisa assim, eu estou falando de cabeça, mas foram 4 generais que foi dividido o reino dele. Então essas 4 dinastias começaram a governar. Então sim, Daniel está profetizando acerca de Alexandre. Agora, qual que é o problema, pessoal? Alexandre o Grande, ele entrou na Palestina, segundo eu pesquisei aqui os historiadores, no ano 332 AC, antes da Era Comum ou antes de Cristo.
Só que nessa época aqui não tinha nem Daniel, nem o livro de Daniel. Não tinha. As pessoas acham que Daniel era um jovem que estava escrevendo lá na Babilônia, presenciando os fatos. Não é, que nem eu li naquele vídeo sobre Daniel. Ele comete erros grosseiros sobre a Babilônia, que mostra que ele nunca esteve nem perto da Babilônia. O autor, na verdade, de Daniel, pessoal, o livro foi finalizado na época de Antíoco Epífanes, pouco antes de sua morte. E Antíoco Epífanes, ele conquista Jerusalém por volta do ano 198, antes da Era Comum. Deixa eu escrever aqui, Antíoco. Então, como que Daniel estaria profetizando sobre Alexandre o Grande, se esse livro ia surgir quase 2 séculos depois? Vamos considerar assim, arredondando, que aqui é do ano 300 e aqui é do ano 200. Um século depois. Não tem como, né, pessoal? Porque o livro de Daniel, ele faz aquilo que nós chamamos de profecia retroativa. Que é quando você escreve uma profecia, mas jogando para o passado, de algo que já aconteceu. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó: disse o Senhor, eu prevejo que uma mulher chamada Dilma Rousseff será presidente do Brasil. Governará em paz o primeiro mandato e no segundo mandato ela será retirada do poder. Isso é uma profecia para vocês? Estou falando que a Dilma vai ser presidente e vai ser retirada no segundo mandato. Isso é uma profecia? Não, porque isso já aconteceu no passado. É exatamente o que o autor de Daniel faz. Ele pega coisas que já aconteceram e ele escreve como se ele estivesse profetizando para o futuro. Mas ele está falando do passado. Por exemplo, Daniel falou de 4 feras. Deixa eu até colocar aqui, ó, 4 feras. Eis que eu vi subindo do mar 4 feras terríveis. Beleza. Qual que foi a primeira fera que Daniel viu? Foi a Babilônia. Só que tem um porém, pessoal. Se Daniel, como os cristãos entendem, ele estava na Babilônia como cativo daqueles judeus que foram levados para a Babilônia, como é que ele está profetizando que ia se levantar o império chamado Babilônia, se já tinha se levantado no passado? Expliquem aí para mim. É o mesmo que eu profetizar aqui para vocês. Eu prevejo que os portugueses irão descobrir uma terra e chamarão essa terra de Brasil. O Brasil já foi descoberto, pessoal. Já faz 500 anos. Então não tem como. É a mesma coisa aqui. Se Daniel estava na Babilônia, como é que ele está tendo uma visão, uma profecia de que ia surgir um império, 4 impérios, e o primeiro seria a Babilônia? Não faz sentido, né, pessoal? É porque, aqui no caso, o do autor, ele usa esse estilo de linguagem. Ele escreve como se ele estivesse no passado profetizando o futuro. Mas é exatamente o oposto. Ele está no futuro escrevendo coisas que já aconteceram no passado. Babilônia, Medo, Pérsia e o Império Grego. É isso que o autor de Daniel faz. Isso é muito comum, inclusive em livros apocalípticos, que é para transmitir uma mensagem para o povo que está sendo perseguido, oprimido, porque o povo entenderia essa mensagem. Olha, assim como a Babilônia e os outros impérios caíram, esse 4º império também vai cair, que é o Império de Antíoco. Então é isso que o autor está fazendo. Agora, por que Joséfo menciona isso como uma profecia? Porque, que nem eu falei para vocês, pessoal, Joséfo, ele não era um exegeta. Apesar dele ser de família sacerdotal, tudo, deve ter estudado um pouco as escrituras, Joséfo, ele virou a casaca depois da Guerra dos Judeus. Ele foi ser protegido de Vespasiano e Tito, em Roma, e provavelmente ele deve ter começado a estudar os livros em grego, da Septuaginta. Ele deve ter aprendido o grego e começou a estudar baseado nos livros gregos. Então, na visão de Joséfo, ele acredita que isso aqui era uma profecia de Daniel, mas não é uma profecia de Daniel. Aliás, é uma profecia de Daniel, mas só que o Joséfo, ele não sabia que Daniel estava escrevendo aqui, ó, nessa outra época. É por isso que eu falei naquele vídeo para vocês que se Lutero tivesse o conhecimento exegético que nós temos hoje, ele não tinha feito uma reforma protestante. O mesmo vale para Joséfo. O Joséfo era que nem um pastor. Ele pegava os livros e ele acreditava que o que estava ali era real. Não, aqui o Daniel falou de Alexandre o Grande, não sei o quê. Mas o Joséfo não tinha o conhecimento exegético para saber que o livro de Daniel é desse outro período aqui, ó, já da época de Antíoco. Ali ele só está escrevendo para o passado. E por fim, pessoal, tem profecia sim de Alexandre o Grande. Eu até mencionei para esse rapaz aí que me segue. Em Zacarias, tá? Zacarias, a partir do capítulo 9, eu não lembro se é o 8 ou 9, mas ele narra as batalhas militares de Alexandre o Grande. E ele faz uma profecia. Deixa eu só ver se o capítulo 8 fala também aqui. Tá, eu vou ler aqui a partir do capítulo 9, do versículo 9, que fala assim. É que a Bíblia de Jerusalém coloca aqui na epígrafe o Messias, mas não é o Messias. Esses capítulos aqui ele está falando das campanhas militares de Alexandre o Grande. Tanto que quer ver, ó, como ele fala aqui, ó. Ó, no versículo... O versículo 3, ó. Tiro construiu para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor se apoderará dela e precipitará no mar a sua força
e ela será devorada pelo fogo. Foi o que Alexandre Grande fez. Ascalon terá medo, também Gaza, que se contorcerá de dor. O rei desaparecerá de Gaza, Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Azoto. Eu destruirei o orgulho dos filisteus, tirarei o seu sangue da sua boca e as abominações dos seus dentes. Ele também será um resto para o nosso Deus. Tal. Então esses aqui são os lugares que Alexandre o Grande conquistou. Aí quando chega no versículo 9, ele fala assim, ó: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será eliminado. Os cristãos atribuem essa profecia a Jesus, né? Até os evangelhos, lá que nem Mateus, chega a colocar Jesus montado em 2 animais ao mesmo tempo, que é humanamente impossível, né? Mateus não percebeu que isso aqui é uma metáfora, né? Não é tão literal assim como ele pensa. Agora, quando Jesus entrou em Jerusalém, teve paz em Israel? Que é o que diz a profecia, que a cidade seria preservada, o arco da guerra seria eliminado. Teve? Não. Quando Jesus veio, logo no ano 70, Jerusalém caiu pela espada, tá? Agora, Alexandre o Grande tem uma lenda que diz que ele estava conquistando toda aquela região, inclusive a Síria, Ascalon, Tiro, esses lugares que é mencionados aqui na Bíblia. E aí, quando os judeus perceberam que ele estava se aproximando de Israel, um rabino pediu para ela se encontrar com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande aceitou, porque ele reconheceu o rabino de um sonho. Ele falou: olha, eu sonhei com você, eu tive um sonho que você vinha até mim e Deus falava para não destruir a sua cidade. Aí o rabino falou: exatamente, eu vim pedir clemência por Jerusalém, para que você não destrua a nossa cidade sagrada. Aí o Alexandre o Grande aceitou, foi um dos poucos lugares do mundo antigo que ele não destruiu. Aí ele foi convidado para conhecer o templo, lá para conhecer a cidade de Jerusalém. E alguns dizem que ele foi bem devagar. Alguns dizem que ele foi num jumentinho, outros que não. Que jumentinho é só uma metáfora para ser devagar. Que o jumento ele não é um animal veloz. Mas ele foi lá, conheceu o templo, conheceu os lugares sagrados e foi benevolente com Israel. Ele não destruiu Jerusalém. Então essa profecia aqui sim, a profecia que é sobre Alexandre o Grande, tá? Lembrando que Zacarias é um profeta anterior. Zacarias ele é mais ou menos daqui, ó, pós-retorno dos judeus, tá? Então ele é anterior a Alexandre o Grande. Então Zacarias sim, pode dizer que ele fez uma profecia referente a Alexandre. Agora, Daniel não. Daniel é da época de Antíoco Epífane. Ele tá criando profecias retroativas, né? Voltando para o passado. Então aí não tem como. Tá bom, galerinha? Então tá aí, gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Você já conhece o ritual, dá like, ativar o sininho, compartilhar nos grupos, comentar o que você achou, que tudo isso vai dar engajamento pro vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.